Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e, especialmente, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, muito conteúdo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E a partir deste momento, daremos ênfase aí aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vascão da Gama. Vamos falar aqui sobre a situação de patrocínio. O Vasco renovou com um patrocinador aí muito importante. Vamos falar também aqui sobre a preparação do Vasco da Gama na Taça São Paulo de Júnior. E, meus amigos, o Vasco aí dividido em duas frentes, Campeonato Carioca e a Florida Cup. E é o seguinte, meus amigos, a gente vai falar aqui sobre reforços, porque ontem aí, até nome internacional, ex-Real Madrid, galáctico aí, pintou no Vasco da Gama. E não é o Isco, é outro. Então vamos lá para as principais notícias do Vasco e coloquem atenção. Por quê? Muitas negociações aí estão em fase final. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Bom, com relação aqui ao patrocinador, o Vasco da Gama anunciou agora na parte da manhã a renovação aí de contrato com a Brahma. Isto mesmo, a Brahma, que é patrocinador do Vasco da Gama desde 2010, ajuda aí com relação à estrutura aí, ao nosso patrimônio, renova o vínculo com o Vasco. Sobre a Taça São Paulo de Júnior, a preparação continua a todo vapor, até porque amanhã o Vasco vai a campo para enfrentar aí o Ibrachina. E o seguinte, ontem o treinador Maurício Barbieri fez um requerimento aí, pediu para 4 jogadores retornarem ao Rio de Janeiro para integrar aí a equipe profissional. Julião, Lucas Eduardo, Marlon Santos e Paixão voltaram aí para integrar a equipe que vai jogar o estadual. E o seguinte, o Vasco da Gama aí dividido, rapaziada, em duas frentes. O Vasco dividido em duas frentes. Campeonato estadual e a Florida Cup. Hoje o Vasco da Gama vai soltar aí a lista dos atletas que vão viajar. Isto porque o Vasco amanhã faz as malas para disputar o jogo contra o River Plate e contra o Inter Miami. E aqui, com relação ao campeonato estadual, aqui no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama esgotou todos os ingressos para a partida aí do dia 14 contra o Madureira, casa cheia. Bem, meus amigos, o seguinte, nos treinamentos aí do Vasco da Gama, né, os destaques aí têm sido Pumita, Léo Piton e também o Léo Pelé, né, Lucas Piton e o Léo Pelé, e é o seguinte, sorte aí pro Vasco. Agora a gente vai falar sobre a situação de reforços aqui, começar aqui com o goleiro Ivan, que deverá ser apresentado hoje. O Ivan está fazendo aí, neste momento, exames médicos aí, e o Ivan aí vai passar nos exames médicos, vai ser o novo camisa 1 do Vasco da Gama. O Vasco aí, caso o Ivan atinja as metas dele, vai comprar aí 90% dos direitos econômicos junto à equipe do Corinthians, tá? Os direitos aí do Ivan é cerca de 2 milhões aí de euros, certo? Bom, situação aqui de zagueiro. O Vasco busca duas frentes. Hoje a gente deve ter o anúncio aí oficial de Manuel Capaccio.
Isso mesmo, Manuel Capazzo chegando aqui para ser titular do time do Vasco da Gama. O Tucumã aceitou aí a proposta aí. A única coisa que está pegando, o único entrave aí é com relação à situação do parcelamento, porque o Vasco quer parcelar em 6 vezes aí, cerca de 2.300.000 reais, e o Tucumã quer diminuir essas parcelas. Não quer que o Vasco pague aí durante meio ano pelo zagueiro Manuel Capazzo. E o Vasco aí monitora 2 situações aí, meus amigos. Situação do zagueiro Lucas Veríssimo. O Vasco está muito afim de trazer esse atleta junto ao Benfica. Está na lista de dispensa aí do Benfica. E o Juan Jesus aí, zagueiro do Napoli, tá? Hoje deve ser outro dia aí de anúncio com relação a volante, porque Jair ontem fez exames médicos aí, passou e deve assinar o contrato hoje. Jair está sacramentado. E houve uma evolução muito grande na situação de Santiago Rezende, gente. Pô, jogador do Huracan aí, líder aí com relação a desarmes. O Vasco da Gama aí, neste momento, só verificando com os seus agentes aí a situação de tempo de contrato e as bases salariais aí do jogador. A gente segue aqui falando aqui sobre o meio-campo aqui, porque é o seguinte, ó, o Vasco não desistiu e quer contar com um jogador com o meia Natan. Isso mesmo, aquele mesmo Natan que atuou no Atlético Mineiro e que atuou no Fluminense. Foi destaque do Fluminense, mas tem alguns problemas aí extra-campo aí. E firme e forte aí na situação aí de Emanuel Reynoso. Isso mesmo, né? O Vasco da Gama aí foi oferecido, o jogador interessa bastante aí o Vasco da Gama e pode ter esse anúncio aí a qualquer momento. E ontem a gente teve uma informação aí, aliás, 2 informações que pegou a gente aí de surpresa. Primeiro, o jogador Alan, que quer voltar ao Brasil para poder integrar aí o time do Vasco da Gama, diz que se chegar proposta aí, ele vai sentar, vai ver com carinho, ele ama o Vasco da Gama, certo? A situação do Ezequiel Barco deu uma evoluída aí, muito grande aí, o Vasco pode trazer esse ponto esquerdo, esse belíssimo ponto esquerdo, e ontem soltaram aí esse nome aí que o Zé Colmeia disse que vai pagar o aeroporto, que é 150 mil sócios aí, cara, que parece que é o Rames Rodrigues, esse nome aí, né? O Rames Rodrigues que está jogando lá na Grécia, o contrato dele termina agora no meio do ano, inclusive aí, certo, já pode assinar um pré-contrato, o jogador chegaria aí de graça ao Vasco da Gama, né? E o seguinte, pessoal, é aquele perfil que o Zé Colmeia falou, né? Jogador, camisa 10 aí, queria alavancar o sócio, torcedor do Vasco da Gama e queria parar aeroporto. Vamos ver se este é o nome mesmo aí que o Zé Colmeia tanto falou, certo? Mas forte aí a situação do Rames Rodrigues. Esses dias aí, o Isco também foi ventilado ao Vasco da Gama. O pessoal falava que o Isco não viria aqui para o Brasil e o que aconteceu? Foi oferecido ao nosso rival, ao Flamengo. Bom, agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!